Na nuvem. Então, gente, nós vamos dar continuidade no nosso curso preparatório, né, para o Instituto Federal. O tema que a gente está abordando é semelhança de triângulos. E nós estamos com uma turma aqui muito bacana, ó. Eles são muito participativos, a gente vai estar dando início aí à nossa aulinha, né? Hoje, a gente vai dar continuidade nos exercícios aí de semelhança de triângulos, viu? Então, moçada, dê uma olhadinha nessa figura aí, olha, e vamos descobrir esse valor de x. O que a gente lembra lá da semelhança de triângulos, hein, moçada? Que é fundamental. Revisando aí das semanas, né, retrasadas, semana passada, o que a gente lembra que é muito importante? Ver Que se quando o dois... ângulo, Diga, campeão. ver se o ângulo ou o lado são semelhantes. Olha aí, ó. Então, a gente lembra o seguinte, olha, triângulos semelhantes, né, têm os seus lados homólogos proporcionais, ok? Então, depois também a gente tem algumas regrinhas, você não precisa conferir os 6 elementos, ou seja, considerando um triângulo, a gente não precisa conferir os 3 ângulos e os 3 lados, né, totalizando 6 elementos. Tem algumas regrinhas lá, né? Ou seja, num triângulo, você olhando se existem 2 ângulos iguais, o terceiro ângulo também será igual, né? Então, o que acontece? Se esses 2 triângulos não são congruentes, gente, os lados, né, homólogos, têm diferenças nele, eles podem, assim, ter medidas diferentes, mas eles serão proporcionais, ok? Agora, aqui, ó, já pegando a sugestão do Ian, nós estamos olhando aqui, ó, nós estamos vendo 2 triângulos, ó. Esses triângulos, eles são semelhantes. Por quê, Ian? Por causa do ângulo. Por causa dos ângulos, ó. Se nós observarmos, ó, vamos pegar esse triângulo ABC, ó, o grandão, ó, e depois vamos pegar o triângulo menor, AMN, ó, AMN. Tá vendo? Onde é que a gente vê ali, gente, congruências nos ângulos? Onde que fica evidente para a gente uma congruência ali? Ali naquela marca ali no canto, professor. Na marca no canto aqui, olha, tá vendo? Ele colocou 2 arquinhos aqui, ó, e 2 aqui, ó. Esses 2 triângulos aqui, esses 2 ângulos, perdão, são o quê? Congruentes, ó. Aqui, ó, e aqui também são congruentes. E esse ângulo aqui em cima, gente, olha, ele é um ângulo comum aos 2 triângulos, portanto, congruentes. Tá vendo? Então, ó, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo para os dois, ó, tanto para o triângulo grande quanto para o triângulo pequeno. Agora ficou uma baba. Como é que a gente vai descobrir esse valor de x aí? O que a gente tem que fazer? Usando aquela fórmula lá que o senhor passou. Vamos usar aquela formulazinha lá. Como que a gente monta aqui? Alguém lembra? Os lados homólogos são o quê? Proporcionais. Então, vamos lá? Ó, relembrando, moçadinha, ó. Esse lado aqui, ó, do triângulo grandão, ai, 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 esse finalzinho aqui não ficou bom, né? Esse lado aqui do triângulo grandão, ó, o que acontece com ele? A gente coloca em proporção. Não proporção não, razão. A gente vai montar uma razão, né? Entre os lados, exatamente, filho. Nós vamos montar essa razão aí. Agora, Uai. O que eu fiz aqui? Ah, sim.
Agora, olha só, como que fica, ó. Nós vamos fazer, né? Esse lado grandão aqui, ó. E aí nós vamos relacionar ele com quem? Com seu homólogo, ó. Com esse, ó. Quanto vale o lado do grandão, moçada? Oi, professor. Eu não entendi a pergunta. Quanto que vale o lado desse triângulo grandão? 30? 30. Todos concordam? Vale 30, ó. Vamos montar uma razão, ó. Então, ó, esse lado do grandão está para quem? Para o seu homólogo, ó. Esse lado do pequeno. Quanto que vale o lado do pequeno? 10? 10. Assim como nós não começamos a relacionar o lado do grandão com o lado do pequeno, Sim. nós temos que continuar. O lado do grandão, ó, o lado do grandão, BC, que vale quanto? X Está para quem? para 8? Para 8, que é o lado homólogo, ó, o correspondente, ó lá, ó, tá vendo? Do pequeno. Então, aqui, ó, aqui nós vamos entrar com 8. Ô, professor, uma igualdade de duas razões é o quê mesmo, gente? Que nome que a gente dá para uma igualdade de duas razões? Uma proporção? Uma proporção, excelente. Nós precisamos, gente, descobrir esse valor de x, né? Como vocês dizem, nós precisamos isolar esse valor de x aí. Quem dá uma sugestão? Multiplicar cruzado? Multiplicar cruzado, que é a primeira propriedade das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, não é isso? Mas olhando para aqui, gente, dá para a gente fazer alguma coisa que numa operação só você já isola o x? O que que a gente pode fazer aí que com uma operaçãozinha só a gente já isola o x? Colocar Multiplicar o cruzado. x igual 30. Colocar o x igual 30 sobre 10? Olha aqui, filhotinho, mas e o 8? O que que aconteceu com ele? Dividir o 30 por 10 e depois multiplicar por 8? Aí sim, aí fica bacana. Aqui, Henrique, ó, o que que a gente pode fazer? Ó? Pega esse 8 que está aqui, ó, passa ele o quê? Ele está dividindo, ó. A gente vai passar ele para o primeiro membro o Multiplicando? quê? Multiplicando. Então, a gente faz assim, ó, 8, ó, vezes 30 dividido por quanto? Dividido por 10. Concorda que nós isolamos x do lado direito? Sim. Sim. Que é o 8 que estava dividindo lá, nós passamos ele para o primeiro membro multiplicando. Todos concordam? Quando a gente Sim. tem uma divisão de fração, uma multiplicação, ó, tá vendo? Envolvendo frações, o que que a gente vai fazer, ó? Antes da gente, a gente pode simplificar. Beleza, beleza? Beleza. Se aqui tivesse um sinal de soma, ó, não poderíamos fazer isso. Mas como é um produto, nós podemos. Cortamos, dividimos o lado de cima por 10, ficou 3. Dividimos o lado de baixo por 10, ficou 1. 8 vezes 3 dá quanto? 24. 4. 24 dividido por 1. 24. Então, olha aqui, ó. Se 24 é igual a x, a gente pode escrever assim, não pode? Ó. Ô, professor, então o x é igual a 24 lá. Pronto. Ó. Se um é igual ao outro, ó, a gente pode inverter aqui, ó, não tem problema lá. Ó. O x vale quanto? 24. E nós fizemos o quê? Resolvemos um exercício de semelhança de triângulos. Isa, você entendeu, coisa rica? Sim, professor. Beleza, beleza. Beleza, professor. Peraí, professor, só deixa eu terminar de copiar.
Copia, filha. Ô, professor, eu tava Oi? dando uma olhadinha lá no edital lá que lançou da prova Hã? e eu fiquei meio dúvida aqui, tipo, se a gente for fazer inscrição, eu tenho que colocar AC, certo? Porque eu já estudei em escola particular. Você já estudou, Ian? Já. Então, Ian, você tem que agarrar aqui com a gente, filho. Você tem que agarrar aqui com a gente, mas se dedicar mesmo, porque a nota de corte para o pessoal da Ampla é mais elevada, entende? Entendo. Então, assim, você se dedica mesmo, filho, para você poder garantir sua vaga. Tá? Capricha, mas capricha mesmo aí na sua preparação. Você está desde o início do ano, não está? Sim, professor. Beleza. Vamos em frente, tá, filho? Você não tem jeito, filho. Você vai ter que. Se você estudou 3 meses na escola particular, na hora que ele faz a transferência do documento, aparece lá no seu histórico. Pronto. Aí você tem que ir para a ampla. Entende? Tem gente que estuda 3, tem gente que estuda 6, tem gente que estuda 1 ano. Cai tudo na mesma condição. Você estudou muito tempo na escola particular? E, professor, lascou, porque eu estudei desde o pré até o quarto. Ah, tá ótimo, filha. Cai na mesma regra, não faz mal. Se você estudou 4 anos ou 6 meses, é a mesma coisa. Entende? Entendo, professor. Então, fica tranquilo. O que eu te digo é assim, ó, é, 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 traduz em trabalho, em dedicação sua. Entende? Porque quanto mais você se empenhar esse ano, quanto mais você avançar, Ian, mais você vai ter facilidade lá. Não é que vai ter facilidade, melhor você vai acompanhar lá, porque lá você não vai achar facilidade hora nenhuma. Os estudantes do Instituto Federal, eles não têm muito refresco, filho. Por isso que eles são diferenciados. A gente vê assim eles desenvolverem muito porque eles se dedicam. E o detalhe é o seguinte, é você permanecer lá. Então, quando você está fazendo igual você está fazendo aqui, se empenhando, aí sim. Aí, para você permanecer lá, a tua chance de ter êxito e conduzir numa boa é muito maior. E aí não interessa, porque cai todo mundo num local só, sabe, Ian? Aí é ampla, o cotista, está todo mundo aí, está todo mundo num grupo só, Ah, sim, professor. entende? Entendo. Mas na hora de concorrer, você vai ser mais exigido, tá? Certo. E Obrigado. é assim a concorrência. Normalmente, a informática é a mais concorrido, que é bem concorrido, já teve ano de dar 30 candidatos por vaga. Depois, normalmente, vem a eletrotécnica e a mecânica, assim, bem próximo uma da outra, sabe? E E qualquer uma delas que você fizer, nossa, você vai pegar os ares da escola, sabe? Você vai pegar, nossa. não, professor, Eu, mas eu vou me esforçar em dobro agora, né, professor? Que agora que o senhor falou isso, tem que esforçar mais. e aí você pega firme, filho, pega firme que você vai ver. Não, e agora você consegue organizar, e esse tempinho que a gente tem aí vai ser suficiente para vocês avançarem bem. Eu posso apagar e continuar, moçadinha? Pode pagar, professor. Pode sim, Be- professor. beleza. Sim. Maravilha, gente. Quem lê para a gente? Pode ser. Manda, campeão. Na figura abaixo, tem-se BE e CD. BE igual a 4 centímetros, CD 5 centímetros e AE 4 centímetros. E por último, AC 6 centímetros. O perímetro do trapézio BCD e EE é. Olha, galerinha, olha que espetáculo esse exercício. Vamos voltar aqui no enunciado só para a gente entender algumas coisinhas.
Na figura abaixo, tem-se que o segmento de reta BE, cadê ele? Ó, o que ele está falando? Ele é paralelo, ó, ao símbolo de paralelismo aqui, ó, ao segmento CD, ó. Tá vendo? Ele está falando que esse segmento é paralelo a esse. Tá vendo? E BE, ó, BE mede o quê? 4 centímetros, ó. BE mede 4 centímetros. E agora? Ele falou o quê? CD mede quanto? 5 centímetros. 5 centímetros. Vamos colocar aqui que, de uma certa forma, na hora da prova lá, vocês podem escrever no caderno, tá? Só não pode rasurar o gabarito, tá, gente? O caderno de questão é para vocês escrever mesmo. E aí vocês vão tirando os elementos que estão, os dados que estão no enunciado, gente. Se possível, já vai fazendo um esqueminha, uma coisa para auxiliar vocês na hora de raciocinar, tá bem? Vamos lá, o que mais que ele falou? Que o... Aí, O AE vale quanto, coisa rica? o aí vale 4 centímetros. O AE vale 4 centímetros, ó. Mas o que ele falou? E o AC vale 6. 6 centímetros. Então, vamos fazer uma chavinha aqui, só para a gente entender bem. Quem é que vale 6 ali, para não ficar dúbio? Nós vamos fazer uma chavinha aqui, ó. Isso aqui tudo vale... Ah, meu Deus. Bom, pronto. Ah lá, isso ali tudo vale 6, ó. Para a gente não ficar pensando que AB vale 6, mas, na verdade, é tudo isso aqui que vale 6. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, moleque. Olha lá que maravilha. E agora? E agora, gente? Teria que somar tudo? Agora nós vamos somar tudo. Eu acho que a gente tem que descobrir o quanto vale o AB e o ED, certo? Nós precisamos descobrir, ó, do triângulo menor, o que a gente tem? Esse lado e a base. Do triângulo maior, nós temos a base, nós precisamos descobrir o lado grande dele. Vocês concordam? Sim. Porque aqui, ó, se esse traço que está aqui, ó, é paralelo a esse, ó, então, a base desse e a base desse, ó, já foi definido para a gente, concorda? Sim, professor. Outra coisa, ó, se esse lado é paralelo a esse, ó, esse ângulo aqui, ó, olha lá, ó. Tá vendo? É o correspondente, ó, esse ângulo é correspondente a esse. Né? Então, ó, esses dois lados, eles são homólogos. Vamos montar, então, a nossa razão? Vamos. Então, vamos lá. Como é que ficaria? Como que vocês montariam? 4 sobre 5. 4 sobre 5. Montamos uma razão. Se a gente botar uma igualdade, já vai virar uma proporção. Ó. Vamos embora. E agora? Como é que fica a outra razão? Não seria 4 sobre x, né? Vamos ver como que a gente vai fazer? Quanto? Ó, você pegou aqui, ó, 4 sobre 5. Você relacionou, concorda? Ó, a base do triângulo menor com a base do triângulo maior. O que nós vamos fazer agora?
A gente não sabe esse lado aqui do triângulo menor, ó? Sim. Vamos pegar esse lado do triângulo menor, ó. Ó, porque foi menor primeiro, concorda? Ó, menor, ó, no numerador. Vamos continuar. Menor no numerador. Ó, 4 está para quanto? Para esse tanto aqui, ó. Quanto que vale esse tanto? X. X. Beleza? Montamos a nossa proporção? Montamos. Montamos. Só um instantinho. Tá, montamos. Agora, o que a gente tem que fazer? Isolar o X. Nós vamos isolar o X. Como é que a gente faz para isolar esse X aí, moçada? Passar esse 4 que está em cima do X multiplicando. Passa esse 4 aqui, ó, multiplicando. Agora a gente pode fazer aquele produto cruzado, né? Ó, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A primeira propriedade lá das proporções. Eu vou pegar a caixinha aqui, que a letra fica mais bonitinha, gente. Que aí não tem que escrever mais fração, né? Ó, 4 vezes x. Ó, 4 vezes x vai ser igual a quem? Assim, a 5 vezes 4. 5 vezes 4, concorda? Como é que nós vamos isolar esse x aí? Passar o 4 que está multiplicando para o outro lado do dividindo. Nós vamos passar esse 4 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, vai ser 5 vezes 4 dividido por 4. Olha lá. Antes da gente fazer a conta, a gente pode simplificar. 4 dividido por 4 dá quanto? 1. 1 vezes 5. 5. 5. Então, nós descobrimos o quê? A gente descobriu quanto vale o A, B. Nós vamos descobrir que esse lado aqui, ó, vale 5. E agora? Agora a gente tem que descobrir o quanto vale o AB. Olha aqui, ó. Se nós descobrimos que esse lado vale 5, e agora, hein? Descobriu o AB também, né? Certo, professor? Temos que descobrir o AB, não temos? Sim. Vamos descobrir? Vamos. Então, vamos lá. Olha aqui, a gente tem um lado grandão, não tem? Sim. Temos, professor. E agora, como que a gente vai montar a nossa razão aqui? Fazer a mesma coisa que o senhor fez com o outro. Vamos Pegar fazer a mesma coisa, ó. o 4 sobre 5 O 4 dividido por 5 é vai ser igual igual a quem? a 6 sobre X? Vai ser Não, igual a 6 sobre x? acho. É. Ou X sobre 6. Ou x sobre 6? Assim? Isso. Então, vamos entender o que a gente está fazendo? Vamos. Ó, 4 dividido por 5, pegou a base do menor, relacionou com a base do maior, montou uma razão, que está aqui do lado esquerdo da igualdade. Ó. Vai ser igual a quem? O lado pequeno. Quanto que vale o lado pequeno? Nós não sabemos. Vale x, ó. Então, ó, o triângulo pequeno, ó, os lados que são homólogos estão todos no numerador. E agora, no do triângulo grande, estão todos no denominador. Ó. E aí? Dá para passar o 6 para o outro lado multiplicando? Dá para passar o 6 para o outro lado multiplicando.
Ah lá. Quanto que deu? Seis vezes 4 dá 24, que não tem jeito de a gente simplificar nada. Quanto que dá 24 dividido por 5? Deixa eu ver aqui, professor. Professor, dá 4,8. Dá 4,8? Isso. X é igual a 4,8? Isso, professor. Se o x vale 4,8, quanto que vale o segmento BC? Vale 1,2? Vai valer 1,2? Sim. Concorda todo mundo, gente? Se esse pedaço aqui vale 4,8, ó, e esse pedaço inteiro vale 6, quanto que vai valer esse pedacinho aqui, ó? Esse aqui vale 4,8. Esse daqui vai valer quanto, hein, moçadinha? 1,2. 1,2, olha lá. Todos concordam, gente? Ô, professor, Sim. como que vocês acharam isso? Olha, se daqui aqui vale 6, ó, se daqui aqui vale 4,8, ó, de A até B, ó, de B até C vai valer quanto? 1,2. Concorda, Maria? Concorda, Isa? Sim, professor. Beleza, beleza? Beleza. Beleza. Então tá. Agora, nós já acabamos o exercício? Ah, peraí, que eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Nós não acabamos, não. O que que ele está querendo saber? O perímetro O perímetro. Perímetro de quem? do triângulo. Hã? Não, do Do triângulo não. BC e do D. É, falei errado. É o perímetro do trapézio. Onde é que vocês estão vendo um trapézio aí? Ali Na parte embaixo. azul. A parte azul é um trapézio. Concorda, Matheus? Concordo. Então, ó, se a gente quer saber o perímetro, gente, o que que a gente precisa saber para calcular um perímetro? A soma. Altura e largura. Nós precisamos saber os lados dele, ó. Os lados. Tá faltando alguma coisa aí para a gente saber? O ED, né? O ED. Quanto que vale o ED? É, 2. Hã? 1 centímetro? Quanto que... Olha o nosso X, ó. Esse X aqui, ó. Ah, gente, eu tinha que ter colocado que apareceu 2x, né? Tinha que ter mudado esse 1x aqui, que a gente usou um x para calcular aqui, ó. Aqui. E usou um x para calcular aqui, ó. Esse aqui é a conta do lado de cá, ó. Quanto que nós achamos no x? 5. 5. Então, Vale nós 1. achamos que esse x vale 5. Se daqui aqui vale 4, ó, quanto que dá ED? 1. 1. Daqui até aqui vai valer quanto? 1. 1 o quê, prof? 1 centímetro. Todos concordam? Concordo, professor. Agora, nós já temos todos os lados do trapézio, gente? Temos. Temos. Nós começamos aí a aplicar a semelhança de triângulos, que é o tema da nossa aula, e aí nós descobrimos todos os lados do trapézio. Já acabou o exercício? Não, porque ele quer o perímetro. O perímetro não é a soma dos lados da figura? Isso. Olha lá, ó. 4 com 5, 9. Com mais 1, 10. Com mais 1,2, 11,2. Olha que espetáculo. Beleza, beleza, moçada? Beleza, professor. Vocês entenderam? Sim. Ô, Vou colocar aqui. Oi? Professor, dá um minutinho só para eu copiar aqui rapidão, professor. Com certeza, filho.
Isso aqui é o perímetro, ó. Isso aqui é o perímetro. O que a gente tem que saber mesmo para calcular o perímetro, moçada? A soma dos lados. A soma dos lados. Ah lá, nós somamos os lados. Lados de quem? Ele está querendo o do trapézio, ó. Ele não está nem aí para o triângulo, vocês concordam? Sim. O triângulo só se viu para a gente aplicar a semelhança de triângulo para descobrir os lados do trapézio, ó. A gente sabia o valor da base menor, da base maior do trapézio, nós sabíamos o valor da base maior, mas a gente não sabia mais nada dos lados, ó. Nós usamos semelhança de triângulos, calculamos os lados do trapézio para poder aditarmos agora no final, ó lá, e encontrar o perímetro. Aqui, galerinha, é assim, ó, a gente vai fazendo bem devagarzinho com vocês, entendeu? Por quê? Porque a gente está dando teoria, está conversando, explicando. Lá, gente, o negócio é... Você tem 4 minutos para fazer cada questão. O professor, aliás, agora diminuiu o número de questões, certo? Diminuiu? Diminuiu, professor. Agora É é 30 agora. Eu E acho que como é que- melhor ou pior? E Do como que 30. está a distribuição? É 10 de cada 10 uma. 10 de matemática. matemática, 10 de português e 10 de conhecimentos gerais. Ah, 10 de português, 10 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. Isso. Eu acho que vai ficar mais elaborada as questões de matemática, hein? Vai ficar mais difícil. Eu acho que vai elaborar um pouquinho, Também tá achando isso, hein, professor? não é? Então, vamos em Professor, frente. Oi? se acertar umas 8 de matemática já tá bom? Você tem que acertar de matemática, Matheus, aí você desempata o jogo. Mas você tem que ir bem em conhecimentos gerais e português. Entendi. Eu vou ser bem sincero para ti. O que eu percebo, assim, de histórico, do que a gente já viveu aí para trás, sabe? Porque eu estou lá desde a primeira turma. Eu entrei na instituição, antes de começar os cursos, era para fazer o projeto pedagógico ainda do curso. Eu entrei antes, eu entrei em setembro, o primeiro curso foi em fevereiro, eu entrei em setembro de 2010, o primeiro curso foi em fevereiro de 2011. Então, o que acontece? A gente percebe assim, ó, normalmente, conhecimentos gerais, a turma vai bem, aí eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Vocês prestam muita atenção nas aulas de História, Geografia, Ciências e Arte, lá na escola de origem de vocês. Mas muita atenção mesmo. Pega o livro, gente, leiam, vai para frente mesmo, porque essa prova de conhecimentos gerais, os pesos, se não me engano, lá está diferente, lá no edital, não está? Tá. Sim, lá tá mostrando que vale 2. O de conhecimentos gerais, né? É, E qual que é o peso de matemática, Henrique, e português? 4. 4. Então, assim, você tem que tirar uma notazinha razoável lá em conhecimentos gerais, ficar atento, entendeu? Tirar uma nota razoável, fazer uma boa prova de português e desempatar aqui na matemática. Aqui que você desempata. Por quê, professor? Porque aqui é onde as pessoas têm mais dificuldade. O português, por exemplo, normalmente todo mundo vai razoavelmente bem. Então, vocês pegando essas provas, seguindo o cursinho aqui, eles já vão deixar vocês bem, né? Só vocês ficarem espertos aí, que vocês vão ter chance de fazer uma boa prova. E a matemática, sim, essa é que desempata. Viu, Ian? E aí, bem ali, meu filho, se você acertar 80% da prova e ir bem nas outras, meu amigo, assim, não dá para afirmar isso, mas eu estou para te dizer que está quase que garantido. Entendi, professor. Beleza? Posso apagar, gente? Pode, professor. Pode, professor. Vamos para Professor, e frente. supondo que eu acerte, vamos supor, 6 de matemática, 7 de português e 8 de conhecimentos gerais. Você acha que dá para concorrer ainda? Concorre.
Concorre. Só que assim, ó, é uma concorrência que é assim, uma questão a mais de matemática que você acerta, tu deixa Desempate. assim 150, 200 para trás. Entende? Sim. A razão de semelhança de dois triângulos é 1/5. Um dos lados do menor, ó, os lados do menor medem 2, 3 e 4. A soma dos lados do maior é em centímetros. Olha que exercício bacana. Olha lá, moçada. Da primeira frase, o que vocês entenderam? Que a divisão dos dois triângulos é 1/5? Isso, filho, dos lados homólogos é 1/5. Ele está querendo saber o que no problema? Ele quer saber a soma dos lados do maior. Ele quer saber a soma dos lados do maior. Nós temos a medida dos lados do menor? Sim. Temos. Pela razão de semelhança, nós podemos descobrir a medida dos lados do maior? Sim. Podemos. Olha lá. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui para essa nossa fala ficar bem entendível. Olha aqui, ó. Vou fazer um triângulozinho retângulo, um diferente aqui, ó. Mas não pode ser retângulo, não. Porque o retângulo, se você sabe um cateto, sabe o outro, você consegue calcular a hipotenusa. E aí não vai dar certo aqui. Espera aí. Deixa eu fazer outro desenho aqui. Olha aqui, ele falou que um lado vale 2. O outro lado vale quanto? O outro lado vale 3. E o outro? Vale 4. O outro vale 4. Tudo centímetros, tá vendo? Agora, nós temos um outro triângulo, ó, cuja razão de semelhança é 1/5. O que é que isso quer dizer? Que a divisão do maior e do menor é 1/5? Que esse triângulo maior, gente, ele é o quê? Isso, filho, ó. Ele é uns 5 vezes maior que o outro, ó. Beleza? Então, quanto vai valer esse lado aqui desse triângulo? Seria 15. 5 vezes maior que o 3, né? Isso! Excelente, Alau. A razão de semelhança não é 1/5? Ou seja, o lado do menor vale 1, enquanto que o lado do maior vale quanto? 5 vezes mais, ó. Se aqui vale 3, ali vai valer quanto? 15. Se aqui vale 2, ali vai valer quanto? 10. 10. Se aqui vale 4, o lado do grandão vai valer quanto? 20. O que ele está pedindo para a gente no exercício? A soma dos lados do maior. A soma dos lados do maior. Quanto que dá? 45. Letra D. D. Vocês entenderam, moçadinha? Entendi, professor. Bacana aí, ó. Olha como que um desenhozinho ajuda a gente, ó. Ajuda aí muito, hein, professor? Aí a gente entende o que está acontecendo, percebe? Sim. Quando vocês forem fazendo as questões, aquelas que dá para você fazer um esqueminha, faça. Entende? Porque ajuda você a organizar o raciocínio. E depois, se você tiver um tempinho no final para conferir alguma coisa, quando você montou um esqueminha, você consegue conferir rápido, ó. Né? Igual aqui, ó.
Será que eu multipliquei por 5 certinho? Ó, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Opa, tá certinho. Agora é só somar os lados do maior, ó. Beleza, beleza, moçada? Beleza. Posso apagar e prosseguir? Pode. Ai, ai, ai. E agora? Espera aí, professor. Tô tentando fazer de cabeça aqui, professor. Ô, professor, o senhor consegue fazer um desenho para nós entender melhor o exercício? Com certeza. Sofia, Thaí, Matheus, Danilo, maravilha. Estão todos acompanhando o raciocínio direitinho, moçada? Sim, professor. Sim. Tá. Um triângulo cujos lados medem 6, 9 e 10. Ó. Vamos fazer um desenhozinho? Tem um lado do triângulo que mede 6, o outro que mede 9. Um outro que mede 10. Ó. Então, vamos pensar assim. Ó. Esse lado aqui mede 6. Esse lado aqui mede 9. Tudo centímetro, né? E esse lado de baixo aqui, ó, mede 10. Ó. Olha que maravilha. E agora? É semelhante a outro triângulo de perímetro igual a 15. Ele está falando que é semelhante a um outro triângulo, cujo perímetro vale 15. O que a gente pode fazer aqui, galerinha? Outro triângulo? Nós podemos fazer outro triângulo. Mas olha aqui, ó. Ele falou que o outro perímetro mede quanto? 15. 15. E quanto vale o perímetro desse triângulo aqui? Ao todo? É 25. 25. 25, concorda? Ó, 10 com mais 9, 19, com mais 6, 25. Se a gente pegar aqui e fizer uma razão entre os perímetros, ó, 25 dividido por 15 dá quanto, hein? Tá entendendo o que a gente está raciocinando? Sim, professor. Olha lá, ó. Dá para simplificar por 5? Dá. Dá. Ou a gente inverter essa fração, né, gente? Nós fazermos, ó, 15 por 25, ó.
Divide por 5 o numerador. Quanto que dá 15 por 5? 3. 3. Três. 20, se a gente dividir o numerador por 5, nós temos que dividir o denominador para a fração ficar equivalente. 25 dividido por 5. 5. 5. Agora, dá para a gente fazer essa continha aqui, ó. Vou fazer ela à parte aqui. 3 dividido por 5 dá uma divisão exata? Não dá. Peraí. Não vai dar exato. Vamos pegar 3, ó. Vamos dividi-lo por quanto? Por 5. Sim. Dá para dividir 3 por 5? Não. Não. Põe um Bota o zero, zero. uma vírgula aqui. E um zero aqui. Olha lá, ó. 6 vezes 5. 30. 30. Deu exato, gente? Não. Não. Maravilha, deu, ó. Tá vendo? Deu um número decimal, mas ela não deu dízima periódica, ela fechou, o resto ficou igual a zero. Beleza, beleza? Beleza. Agora, o que nós podemos fazer com esse 0,6? Nós podemos montar um outro triângulo, ó, vou fazer com a canetinha aqui, ó, parecido com esse primeiro, mas menorzinho. Vocês concordam? Por que ele é menorzinho? Hã? Que o outro triângulo é menor. O triângulo que ele falou que o perímetro vale 15 é menor, porque o perímetro desse aqui deu quanto? 25. 25. Então, nós vamos fazer um triângulo semelhante, mas menor, ó. Todos entendem? Sim. Olha lá. E como é que nós vamos descobrir os lados? Se a gente pegar 6 vezes 0,6, dá quanto? 1,2. Ai, ai, ai. 6 vezes 0,6, dá quanto? Vai dar. Ah, tá. Entendi que era mais. Entendi, campeão, seu raciocínio. 3,0. 3, hã? 6. Concorda? 6 vezes 6 não é 36, gente? Ah, é verdade. Eu tava multiplicando por 5. Desculpa. Beleza, campeão? Ó, 6 vezes 6 não é 36? Ô, professor, e 6,06, ó? Ó, 6 vezes 6 é igual a 36. Até aí, é só tabuada. Agora, 6 vezes 0,6, ó. É só a gente fazer o 6 vezes 6, 36, ó, e colocar o 3,6, ó. Agora a gente faz a mesma coisa com os outros? Vamos ver? Vamos ver se dá certo? 9 vezes 0,6. Vai dar 5,4? 5,4, seguindo o mesmo raciocínio. As menininhas entenderam? Sim. Sim. Vamos ver se esse troço dá certo, tá, gente? Nós estamos tentando aqui, ó. 10 vezes 0,6. 6. 6. 6 o quê, professor? 6 centímetros, ó. Olha lá. Achamos. Vamos somar isso aqui? 3,6 com 5,4. 9. 9 com mais 6. 15. 15. 15. Já achamos o resultado do exercício? Já. Qual é o resultado? 6. É 6, ó. Por quê?
a medida do maior lado desse triângulo. Qual o triângulo? O triângulo menor. Quanto que vale a medida do maior lado dele? 6. 6. Olha lá, ó, letra E. E. Vocês entenderam, galerinha? Sim, professor. Sim. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha que barato esse exercício, gente. Os triângulos que são semelhantes, ó, ele falou que o triângulo é semelhante, moçada. Presta atenção aqui, ó. Ó. Falou que um triângulo é semelhante ao outro, ó. Então, os seus lados homólogos, ó, os seus lados correspondentes, eles são proporcionais, ó. Tá vendo? Ah, professor, e daí? E daí que os perímetros também, gente, vocês perceberam que o perímetro também é proporcional, ó? Se você dividir um pelo outro, lá, você achou uma constante de proporcionalidade, que se você multiplicar os lados, ó, você vai descobrindo. Olha que barato. A gente pegou o perímetro do menor, dividiu pelo perímetro do maior e descobriu um fator, ó. Pegando esse fator, o que que nós fizemos? Pegou cada lado do maior, multiplicou por esse fator, ó, e achamos quem? Os lados homólogos do triângulo menor. Todos anotaram? Eu vou anotar aqui, professor, rapidão. Beleza. Eu já anotei. Anotei. Bota a energia de vocês, gente, anota direitinho, depois você vai relembrar, dá um print screen na tela para você ter o enunciado. Esses exercícios foi mandado também lá no grupo de vocês, tá? O arquivo. Aí, professor, pode passar. Eu tirei o print screen, depois eu copio, para não demorar muito. Beleza. Eu vou apagar aqui para não ficar arrastando o texto afora, tá? A próxima aula, gente, nós vamos trabalhar com o Teorema de Tales, tá bem? Depois nós vamos ficar fazendo uma série de exercícios. Vamos dar uma olhada nesse avião aqui, ó. Aquele avião gigante, ó. Olha que barato esse exercício, gente. O que que ele está querendo saber? Ele quer saber o valor de X. Ele está querendo saber o valor de X, ó. Ó. Ele está querendo saber o valor de X, ó. Tá vendo? Sim. Olha aí o que que acontece, ó. Vocês perceberam que tem dois triângulos semelhantes aí, gente? Onde é que estão eles, professor? Olha aqui, ó. Ó. O pequenininho. Agora o grandão. Todos acompanharam? Sim. Sim. Olha aqui, gente. Olha como é inteligente esse exercício aqui. Por quê, professor? Porque o cara está aproveitando a própria altura dele, que ele conhece, ó. Olha lá, ó. Do tamanho do Romário, olha lá, ó. O cara mede 1,60 lá. Ele encostou a cabeça aqui, aí ele sabe a altura dele, aí ele sabe que ele tem 1,60 m. Aí veio aqui e mediu, ó, quanto que ele deslocou na horizontal? 0,8. Olha, ele sabendo a altura dele, sabendo quanto que ele deslocou aqui, e sabendo a distância, ó, daqui do início da escada até lá no final, ó, que isso ele mede no chão, é facinho, você mede até com um passo, ó.
se você souber o tamanho do seu passo, esse cara conseguiu fazer o quê? Calcular a altura dessa escada, gente, ó, por semelhança de triângulo. Olha que barato, ó. Vamos montar a razão? Já que nós temos dois triângulos semelhantes, os seus lados homólogos, ó, os seus lados correspondentes são proporcionais. O que é lado correspondente, professor? Olha aqui, ó, essa altura é correspondente com aquela, ó, é homóloga com aquela. Esse lado aqui, ó, representado por um pedaço da escada, é homólogo com esse aqui, ó, representado pela escada inteira, ó. Beleza, beleza? Vamos montar a nossa razão? Se a gente começar pelo pequenininho, tem que continuar com o pequenininho. Vamos pegar o pequenininho, ó. Ó, esse comprimento aqui, ó, 0,8. Oi? 0,8 dividido por quanto? Por 1,6, ó. E depois, pega o quem? O 3,8 divide por x? Dividido Não, por x? peraí. 0,8, peraí, só um instantinho, gente. Dá também, mas aqui, ó. Vamos pegar o lado do pequenininho dividido pelo lado homólogo, ó, do grandão. Quanto que vale o lado do grandão? Olha na figura e me diz. 3,2? Presta atenção. Quanto que vale o lado inteiro do grandão? O x? 4. 4. Todos entenderam por que 4? Não, professor, você poderia explicar? Só somar o Claro. 3,2 pelo 0,8. Isso, olha aqui o lado do pequenininho, ó. Vamos pegar o triângulo pequenininho, ó. Esse é o triângulo pequenininho. Quanto que mede daqui a aqui? 0,8. Quanto que mede agora o lado do grandão, ó? Ó, esse é o triângulo grandão. Quanto que mede o lado dele, ó? Vai ser 0,8, porque o lado do grandão começa aqui, ó. Vai ser 0,8 mais quanto? Mais 3,2, ó. 0,8 com mais 3,2 vai dar o lado do grandão, que é 4. É o que nós colocamos lá na razão, olha lá. Beleza, beleza, galerinha? Beleza. Beleza. Agora aqui, olha, nós começamos pelo pequenininho, ó. O lado do pequenininho dividido pelo lado do grandão. A altura do pequenininho, quanto que mede a altura do pequenininho? Mede 1,6? 1,6. Dividido pela altura do grandão. Quanto que mede a altura do grandão? X. E agora, como é que a gente isola aquilo ali? Quando põe essa barrinha, fica estranho, né, gente? Passar o 1,6 para o outro lado? Eu vou fazer, a letra fica feia, gente, mas eu vou fazer com a canetinha aqui, só para facilitar a vida de vocês. Ó, 0,8 dividido por 4. Vai ser igual a quem? – 1,6 dividido por quanto? Por x, ó. Olha lá, ó. Vamos isolar o x? Passa ele multiplicando, ó. Passa esse 4 multiplicando e passa o 0,8 dividindo. Vocês concordam? Sim. O 4 que está dividindo, nós vamos passar ele multiplicando, ó.
Tá vendo? 1,6 dividido por 0,8 dá quanto, moçada? Ah, professor, essa conta está enrolada para mim fazer. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar essa conta? Tem. O que a gente pode fazer? Multiplica esse número aqui por 10, ó. E multiplica o de baixo também por 10, ó. Se a gente multiplicar 1,6 vezes 10, vai dar quanto, hein, gente? 16? Vai dar 16, ó. Vamos multiplicar o lado de cima por 10, ó. Deu 16. Multiplica 0,8 por 10, dá quanto, hein, gente? 8. 8. Agora eu pergunto para vocês, qual conta é mais fácil fazer? 1,6 por 0,8 ou 16 dividido por 8? 16 dividido por 8. Quanto que dá 16 dividido por 8? Vai dar 2. 2 vezes 4. 8. Então, nós descobrimos que o nosso x, a altura lá, ó. Olha aqui a altura para tu subir lá no avião, ó. Deu quantos metros, moçada? 8. 8 metros, ó. É quase um prédio de 3 andares, moçada. Só a escadinha para subir no gigante, ó. E o cara, ele ficou olhando aquele negócio, ficou imaginando, né? Eu tô pensando aqui, né? Ó, sabe qual que é a altura que a gente entra lá na portinha do avião, né? Ah lá, ó. Ele utilizou a altura dele. Tá vendo? Ah lá, ele sabe a distância aqui, ó. Ele utilizou a altura dele, que ele conhece, ó. Ele sabe a distância daqui até aqui, mediu a distância daqui até lá e calculou essa daqui por semelhança de triângulo. Olha que espetáculo, galerinha. Todos entenderam? Sim, professor. Sim. Beleza, beleza? As menininhas entenderam? Sim. Tranquilo? Danilo? Entendi, professor, entendi. Beleza, campeão. Beleza. Querem anotar? Já anotei. Já anotou, filha? Já anotei, professor. Maravilha. Podemos apagar aqui, gente, e Calma aí, prosseguir? professor, tô terminando de anotar. Maravilha, filho. Isso mesmo. Ô, professor, esse exercício ele é semelhança de triângulo puro, assim, né? É. Agora, pessoal, o que que acontece? Esse exercício, por exemplo, pode vir um exercício que ele misture conceitos. Por exemplo, ele peça para você, ó, qual é o comprimento dessa escada? Como é que vocês iam calcular, gente? Hã? Qual é o comprimento dela? Espera aí, professor, qual é o comprimento dela? É. Vocês conseguem calcular? Professor, teria que usar a altura com a largura do negócio? Então, presta atenção aqui, ó. Nesse caso, seria um exercício, por exemplo, que é factível de cair. Por quê? Você vai misturar com outros conceitos. Como assim, prof? Nós usamos semelhança de triângulo para poder determinar esse lado x, ó. Nós calculamos o lado x? Calculamos. Chegamos no resultado? Chegamos. Nós já sabemos o comprimento da escada? Não. Tem como calcular? Tem. Por quê? Olha aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo o quê, hein, gente? Como que a gente classifica esse triângulo aqui quanto aos ângulos? É um triângulo retângulo? Ele é um triângulo retângulo. Porque se você for classificar um triângulo quanto aos ângulos, ele vai ser o quê?
acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Como ele tem um ângulo reto, pronto, aqui, olha. Olha o símbolo. Então, esse lado, ó, é perpendicular a esse. Formou um triângulo retângulo aqui. Aqui é a hipotenusa, ó. Se a gente quer saber a hipotenusa de um triângulo retângulo, a gente sabe os catetos, gente, o que a gente tem que fazer? Quando a gente sabe a hipotenusa dos catetos? Quando a gente sabe os catetos e quer calcular a hipotenusa. Você concorda que o comprimento da escada é a hipotenusa do triângulo? Sim, professor. Beleza? A gente usa a fórmula do Teorema de Pitágoras. Isso. O que é que diz o Teorema de Pitágoras, campeão? A fórmula? É A fórmula é a hipotenusa ao quadrado a hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de H, mais é igual... a soma dos catetos ao quadrado. Então, vamos somar lá. Quanto que vale o nosso lado, a base do nosso triângulo lá? 1,6? A base aqui, campeão, ó, que agora o triângulo nosso é 4. esse grande, ó. A gente está calculando essa hipotenusa, então a gente esquece o pequenininho, concorda? Sim, Vale tem 4. Vale 4. Quanto que vale a altura do nosso triângulo? Nós calculamos aí, moçada. Quanto que vale a 8, altura? 8. 8. Olha lá. Então, o que é isso aqui? Isso aqui vai ser igual, assim, vamos colocar uma setinha, né? Então, a hipotenusa vai ser igual a quem? Ao 16 mais 64. 16 mais 64. Quanto que dá 16 mais 64? 80? 80, professor. 80. Então, seria a raiz quadrada de 80, concorda? Sim. Aqui é h ao quadrado ainda, né? Ah lá, seria a raiz quadrada de 80, que é isso aqui, ó. A raiz quadrada de 81 é quanto? 9. 81 é 9. Espera aí, aqui é 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, 8 vezes 8, 64. 64 com 6, 70, com 10, 80. A raiz quadrada de 81 é 9. Como aqui 80, vai dar quase 9, ó. Vai dar 8,9. Então, a gente descobriu o quanto vale isso aqui, ó. Beleza, beleza? Beleza. Tá vendo como é que ele faz um exercício que ele mistura, ó, semelhança de triângulo com teorema de Pitágoras? Aí você tem que perceber, opa, por semelhança eu vou conseguir calcular x. Pelo teorema de Pitágoras eu calculo a hipotenusa, ó, e resolve o exercício. Ô, Tranquilo, professor, gente? mas, tem exercício que tem seus... que são, pelo que o professor João Carlos ensinou, são 4 fórmulas de Bhaskara não, perdão, de Pitágoras, certo? Aham. Aí, dependendo do exercício, tem que usar uma delas. Ah, sim, aquele lá é de... Como é que é? Relações métricas do triângulo retângulo, não é? Isso. Só que aqui, filho, olha, presta atenção. Você tem os dois lados já, ó, por semelhança de triângulos, nós já calculamos os dois lados, só faltou a hipotenusa, ó. Então, você pode vir utilizar aqui direto, ó. Aí ficaria mais fácil. Claro, você usa o teorema de Pitágoras direto. Por quê? Você tem o resultado desse cateto, esse cateto já foi dado, ó, é só somar 0,8 com mais 3,2, ó. Entende? Tomar cuidado aqui para não pegar o 3,2, porque se você pegar o 3,2, ó, essa figura ela não é um triângulo. Qual é o nome dessa figura aqui, gente? Que eu estou assinalando. Ó. Qual é o nome dessa figura? Um triângulo não seria, né? Não, de jeito nenhum. Ó. Seria sei lá, um trapézio? Um trapézio retângulo. Ó. Aqui está a base maior dele, aqui está a base menor. Entende?
Aqui está a altura dele, ó. Aí, se você quisesse calcular essa área aqui, por exemplo, você calcularia tranquilo. Por quê, professor? A base maior vale 8, ó, a base maior mais a base menor, vezes a altura, que é 3,2, ó, dividido por 2. Entenderam, moçadinha? Sim. Beleza, beleza? Beleza. Então, nós estamos fazendo aí umas aplicações, tá? Ó, gente, ficou outro triângulo aqui, ó, semelhante, que é da PUC de Campinas. Isso aqui é para entrar na universidade, galerinha. Olha aí, vocês já estão fazendo, ó. Entenderam? Vamos deixar ele para a próxima aula ou vocês querem fazer agora? Por mim, a gente pode fazer agora. Por mim também. Pode? Então vamos tocar para frente? As menininhas concordam? Pode ser. Pode ser? Então vamos, ó, rapidinho aqui então. Ele está falando assim, os triângulos A, B, C e A e B, vamos achar esses triângulos aqui, ó, A, B, C e A, E, D, ó. Ele falou aqui, olha, os triângulos ABC e AEB, representados na figura a seguir, são semelhantes, gente. Se eles são semelhantes, isso quer dizer o quê, hein? Fala aí. Que os lados homólogos, gente, são proporcionais. Aí, agora, a dificuldade nesse exercício é a gente descobrir quem são os lados homólogos, ó. Porque o triângulo está meio troncho lá, meio torto, ó. Aí, o que nós vamos fazer? Nós não nascemos ontem, ó. Nós somos inteligentes, nós vamos descobrir. Por quê, ó? É só a gente prestar atenção. Vamos colocar esses valores que ele deu do enunciado lá no desenho para facilitar a nossa vida? Vamos. Ele falou que o lado BC vale quanto? 16 centímetros. 16 centímetros. Então, vamos colocá-lo lá, para a gente já ir organizando, ó. O que ele falou também? AC vale 20. Vale 20, ó. Isso. Mais o quê? E O que AD AD vale 10. O AD vale 10? Isso. Vê se ficou no lugar certo. Ficou. O AE vale quanto? 10,4. Até agora, nós não estamos fazendo nada, vocês concordam? Só copiando o que ele deu no enunciado. Aham. O que ele está perguntando? O perímetro do quadrilátero BCED em centímetros é? Quanto vale o perímetro desse quadrilátero? Todos entenderam onde está o quadrilátero? Ó, B, C, E e D. Ó. Essa figura aqui. Ó. Ele quer saber o perímetro. Para a gente descobrir esse perímetro aí, gente, o que a gente tem que calcular? Os lados? Os lados dele. Qual lado a gente ainda não tem? O DB. O DB, ó, a gente não tem. Ó. A gente não sabe isso aqui. Só isso que a gente não sabe? E o EC? Não, esse ele deu. Não, O EC vale quanto? O EC é só subtrair, né? O EC vai valer quanto, então? Vai valer... Se tu tem 20 e subtrai 10... 9,6. Hã? 9,6? Aí, garotinho. Maravilha. 9,6 o quê? Centímetros, ó. Tranquilo? Tranquilo. Isso aqui é o valor de quem? Do... Esse. Coloca aqui na frente, ó. Valor Esse. do EC. Ai, ai, ai. O EC, olha lá. Agora ficou a coisa mais linda do mundo, ó. O EC vale 9,6. Então, nós temos esse lado do trapézio,
temos a base do trapézio, não, do quadrilátero. Temos esse lado do quadrilátero, ele tem 4 lados, ó. Temos a base do quadrilátero, está faltando esse lado, está faltando esse, gente? Tá. Tá. Então, está faltando 2, ó. BD e DE, concorda? Sim. Agora, nós vamos ter que fazer o quê? Ele falou que são 2 triângulos semelhantes, moçadinha. Agora, nós vamos só relacionar esses 2 triângulos, ó. Nós vamos ter que descobrir quem são os lados homólogos, moçada. Nós vamos ter que descobrir quem são os lados homólogos. Como que a gente faz para descobrir? Hã? Uma razão? Nossa, todo mundo aqui, que barato, cara. Parabéns. Nós vamos ter que fazer uma razão entre os lados homólogos. O professor, esse triângulo aqui, ó, ele está meio esquisito, ó. Ó, e aí ficou meio torto aqui, ó. Como é que eu vou descobrir quem são os lados homólogos? Me fala, gente, aonde que tem um ângulo aí igual ao outro? Ali, professor, lá no lado esquerdo, lá onde está a letrinha D. Aonde está a letrinha D, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo, ó, do triângulo maior, onde está o C. O vértice C, ó, o ângulo do vértice C é igual ao ângulo do vértice D do triângulo menor. Então, olha, se agora nós vamos fazer o quê? Eu vou dar um tracinho de outra cor aqui, ó. Eu vou dar um tracinho em azul. Em quem? Eu vou dar um tracinho em azul. Ó, esse lado é homólogo com quem? Com esse lado do triângulo maior, ó. Por quê? Esse ângulo aqui, ó, ele não é igual àquele ângulo ali? Agora Sim. nós vamos pegar o lado oposto a esse ângulo. Quem é o lado oposto a esse ângulo? É tudo isso aqui, ó. Ó. Agora, quem é o lado oposto ao triângulo menorzinho? É isso que está aqui, ó. É isso que está aqui. Beleza, beleza? Beleza. E agora? E agora? Como é que nós vamos montar a proporção? Eu pergunto para vocês, gente, me fala onde é que tem um ângulo aí em comum. O AE e o BD? Olha aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é comum, ó. Ele faz parte dos 2 triângulos, ó, do triângulo menorzinho, ó, e do triângulo grandão, ó. Ah, então o oposto a esse lado aqui, professor, ó, eu tenho oposto a esse ângulo, pelo amor de Deus, ó, oposto a esse ângulo, repetindo, a esse ângulo, a gente tem esse lado. E oposto a esse aqui, ó, a esse ângulo a gente tem esse lado. Então, esse lado aqui é homólogo com esse, ó. Vamos dar 2 tracinhos nele, ó. Ó. 2 tracinhos, ó. Agora começou a facilitar a nossa vida, ó. Começou a facilitar a nossa vida. Por que que está facilitando, professor? Porque se a gente pegar, ó, esse lado do pequenininho, dividir por esse lado do grandão, pegar esse lado do pequenininho, dividir por esse lado do grandão, a gente monta a nossa proporção. Concorda? Vamos montar aqui? Aí vai ficar mais fácil. Olha lá, ó. Esse lado aqui, ó, do pequenininho, vale quanto? DE, ó. DE
está para quem, hein, gente? Esse ladinho aqui, ó, está para quem? Para BC? Para BC, ó. Tá vendo? Ele tem 2 riscos aqui, 2 riscos aqui, ó. Esse lado é homólogo a esse, é o correspondente, ó. Vale quanto aqui? 16, ó. Assim como nós começamos com o lado do triângulo pequenininho, nós vamos continuar com o lado do triângulo pequenininho. Quanto que vale esse lado aqui? 10. 4. Quanto que vale o lado do grandão? 20. 9,6. O lado do grandão. 20. Vale 20. De onde nós tiramos essa informação? Aqui, ó. A C não é daqui, ó, até aqui, ó. Concorda? Concordo. Quanto que vale a C? Vale 20, ó. Olha ali, o que que a gente tem, ó. A gente consegue calcular quanto vale DE? Tranquilamente. Eu vou apagar e escrever com um textinho, gente, que vai ficar mais bonito. Ah, não, peraí, pelo amor de Deus. Peraí. Vou escrever com um textinho que fica mais bonito, ó. DE vai ser igual a quanto? Passa esse 16 multiplicando, ó, vai ficar 10,4 vezes quanto? 16. Tudo isso dividido por quanto? Por 20. Por 20, ó. Dá para simplificar aqui, moçada? Divide esse cara aqui por quanto? Por 4. Vai ficar 4. Então, vai ficar 10,4 vezes 4 dividido por 5. Vocês concordam? Concordo. Simples. Beleza? Agora, fazendo essa continha aí, gente, alguém faz para a gente rapidinho? Professor, a continha 10,4 vezes 4 dividido por 5 Isso. deu 8,32. 8,32. Aí nós descobrimos quem? O D, DE, que é esse pedaço aqui, ó. Agora, a gente monta outra razão, ó, para descobrir quem? Esse lado aqui, ó. BB. Aí nós podemos fazer a razão de que forma? Ó, nós temos a base do pequeno, temos a base do grande. Nós podemos pegar esse lado do pequeno, ó, e descobrir esse lado aqui do grande, ó. Vamos fazer? Vamos fazer aqui, então, ó. Olha lá. A base do pequeno vale quanto? a base do pequeno vale 8,32. A base do pequeno está para a base do grande. Quanto que vale a base do grande? 16. 16. Assim como, ó. Quanto que vale o lado do pequeno aqui, ó? 10. 10. Quanto que vale o lado do grandão? Não sabemos. Não sabemos. Vamos chamar de... A gente usou X ali? Não. Podemos chamar de X, ó. Ou de AB aqui, ó. Tanto faz. Agora, ó. Vamos isolar o X, ó. Eu vou usar a caixinha de texto agora, porque
Melhor. Que fica melhor para vocês entenderem aí, ó. Vai ficar o quê? X vezes, vamos multiplicar cruzado, ó. X vezes 8,32 vai ser igual a quanto? 10 vezes 16, ó. Olha lá. X vai ser igual a quanto? Vou aumentar esse X aqui para ficar bem bonito, ó. X vai ser igual a quanto? 10 vezes 16 dá quanto, hein, moçada? 160. Facinho de fazer, concorda? Dividido por quanto? 8. Olha lá. Quanto que dá essa conta? Ixi, professor, deu 19,2. 19,2. Olha. Agora a gente consegue calcular o perímetro desse quadrilátero? Sim. Se o X vale 19,2, quanto que vale BD? Hã? Ah, é verdade, esqueci. Te traiu, né? Concorda, moçadinha? Todo mundo acompanhando? Sim, sim. Olha lá, BD vai valer 9,2. Ok? Agora a gente consegue calcular o perímetro? Sim. Como é que fica o perímetro? Vai ficar 9,2 mais 9,6 mais 8,32 mais 16. Todos concordam, gente? Sim. Olha lá, ó. A gente somou esse lado, 9,2, com mais esse, que é 8,32, com esse aqui, que é 9,6, com mais 16, ó. Aí fechou o quadrilátero, ó. Ó. Quanto que dá? 43,12. Olha que espetáculo, galerinha. Essa questão aí foi bem trabalhada, hein, professor? Trabalhada. E não é muito fácil, porque você não pode pegar qualquer lado, ó. Olha aqui, ó. Oposto a esse ângulo aqui, você tem esse lado, ó. Esse lado aqui, o homólogo dele está do lado contrário, ó. Entenderam? Por quê? Porque oposto a esse ângulo, que é igual àquele, ó, aí eu tenho esse lado. Oposto a esse ângulo, eu tenho esse lado. Oposto a esse ângulo, eu tenho esse lado. Esse lado é homólogo com esse, ó. Entenderam? É pelo ângulo que você vai descobrir quem é o lado homólogo, ó. Aqui tem dois arcos. Aqui tem dois arcos. Então, oposto a esse ângulo, você tem esse lado com um tracinho só. Oposto a esse ângulo, que tem dois arcos, ó, você tem esse lado do grandão, ó, que é o homólogo. Esse aqui é o lado do pequeno, que é homólogo a esse do grandão. Ou seja, o que corresponde a ele está do lado oposto. Aí tem que ficar espertinho aí. Agora, aqui, ó, a gente tem um ângulo que é comum aos dois, ó. Então, essa base, ó, é homóloga com essa, ó. Beleza, beleza, gente? Beleza. Beleza. Tranquilo? Beleza, beleza. Tranquilo. Terminamos por aqui, então, gente. Fiquem com Deus. Parabéns por terem ficado tanto tempo, tá? Aí é só afirmar, semana que vem a gente está aqui de novo. Semana que vem é Teorema de Tales, né, professor? Semana que vem eu quero dar uma entrada em Teorema de Tales. Depois esses exercícios acabam ficando misturados, né?
Mistura teorema de Pitágoras, Tales, semelhança, que é muito comum. Às vezes, eles envolveram um monte de conceitos num exercício só, não é mesmo? Sim. Né? Aqui a gente monta a proporção, aplica a propriedade de proporção, tá vendo? Sim, professor. Beleza, gente, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Beleza. Tchau, professor. Bom final de semana pro Tchau, senhor. professor. Muito obrigado. Igual, Valeu. gente. Obrigado, eu que agradeço. Eu queria falar com o senhor sobre a questão. Pode falar. Porque assim, né? São 40 vagas, né? Sim. Só que não sei se eu me inscrevi errado lá, eu acho que entrei na alta concorrência. Só que eu não sei se eu sou da alta concorrência. Você vai... Ô, Matheus, você sempre estudou na escola pública? Sim, Você vai lá e faz a tua inscrição de novo. A última inscrição, ela sobrescreve a primeira. sim. E aí, se eu não estudei em escola particular, eu vou ter mais vaga? É assim, ó, a nota, Matheus, a nota para entrar com o cotista, ela é menor. A nota Tá. do aluno da escola particular, ela é maior, entendeu? A concorrência fica mais bruta, filho. Sim. Entendeu, Mas assim, filhote? até para escola particular, 40 vagas. 40 vagas para todos. É assim, filho, é 20 vagas para ampla e 20 vagas para escola pública. Então, eu acho que eu... Tá, entendi. Entendeu? Eu vou... Aí, por exemplo, se eu sou da escola pública, aí você pensa assim, pô, professor, mas vai ter muito mais aluno da escola pública lá. Pode ter. Só que o que a gente percebe ao longo do tempo? A nota do pessoal da ampla concorrência é uma nota maior, entendeu? Que os Entendi. alunos que vêm de escola particular, que eles apertam mais, aí os alunos conseguem responder melhor, entende? Uhum. Beleza, filho? Tá, obrigado, professor. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigado, Maria. Tudo de bom. Igualmente, filha.